Bom, então vamos começar dando uma olhadinha geral nas entidades biológicas do tipo celular, que abarcam 2 domínios. E o domínio é aquela categoria de seres vivos mais abrangente, que abarca os reinos dos filos, os filos das classes, as classes das ordens, as ordens das famílias, as famílias dos gêneros e as espécies, ok? Então, o primeiro grande domínio é o do procariontes, ou procariota, seres que possuem um núcleo primitivo, né? Ontos, ser, ente, cario, núcleo, pro, primitivo, primário, primeiro, anterior, arcaico, nesse sentido, ok? Por quê? O material genético, o genoma, o DNA, encontra-se solto no citoplasma, sem um envoltório nuclear protegendo, né? Por isso chamado nucleóide, aquele que lembra um núcleo, parecido com um núcleo, similar a um núcleo, mas sem realmente ser um núcleo. Okay? Uma outra característica evidente é a ausência de mitocôndria, retículo endoplasmático, o geossoma e outras organelas presentes no domínio que vamos estudar a seguir. Abarca o reino Monera, que é dividido em 2 grupos, Arqueia e Bactéria. Nós vamos dar uma olhadinha daqui a pouco melhor, com imagens maneirinhas. E, por enquanto, podemos ter uma noção geral da estrutura organizacional das células de procariontes. Os procariontes possuem uma parede celular revestida de uma pequena cápsula de glicoproteínas, também chamada glicocálix, que é a primeira barreira de contato dos procariontes com o mundo exterior. E dentro do citoplasma, espalhados no citoplasma, ribossomos, o RNA, clorofila e pequenos cloroplastos, enzimas, substâncias que elas produzem, bacúolos também, onde elas acumulam e guardam substâncias que elas produzem. Podem ou não ter flagelo, podem ou não ter os cílios, ou pili, o plural de pilo, que são essas estruturas que ajudam na movimentação e na interação com o mundo exterior. E a característica principal, que é o material genético, chamado DNA nucleóide, geralmente é o DNA tipo circular, que forma o genoma dos procariontes, interagindo bioquimicamente, diretamente aqui com o RNA e as enzimas ligadas à reprodução e produção de proteínas. A reprodução é do tipo assexuada por cisseparidade ou bipartição. O material genético se duplica e aqui surge uma parede celular que atravessa a bactéria, separando ela em 2 novas bactérias ou arqueia. Só uma curiosidade, essa parede celular que separa as bactérias, onde os antibióticos atuam, eles impedem a produção dessa parede celular, então a bactéria não consegue se dividir e ela acaba morrendo. Dá uma olhadinha agora então um pouquinho nos tipos de procariontes que nós temos por aí, que habitam todos os lugares, nossos organismos inclusive, e estão aí em toda parte, na crosta, no solo, nas plantas, nos animais, em toda parte. Alguns calculam que a quantidade deles chega a 10 elevado a 30, a potência de 30. Para você ter ideia, né? Um seguido de 30 zeros. É um bocado de procariontes por aí. Ok? Aqui é uma imagem de um procarionte típico, com todas as estruturas que podem acontecer no procarionte, mas às vezes não tem o flagelo, ou não tem o spili, ou não tem nenhum dos dois. As formas, as variedades de procariontes são muito grandes. Então aqui dentro nós temos o material genético, o genoma, o DNA, você vê ele disperso, espalhado por dentro da célula,
aqui em contato com os ribossomos, enzimas e outros culos. Então, os procariontes em geral são máquinas de processamento bioquímico, né? Eles produzem diversas substâncias, são capazes de processar diversos tipos de materiais e eles estão aí espalhados pela natureza. Muitos são responsáveis pelas decomposições de matérias orgânicas, ajudando o solo, outros fixam o nitrogênio atmosférico, transforma em substâncias nitrogenadas que são usadas pelas plantas, pelos fungos. Existem muitas associações simbióticas de procariontes com os outros organismos vivos. Algumas não são tão benéficas, como no caso das bactérias patogênicas, mas a imensa maioria está associada a algum tipo de atividade ecologicamente interessante. Então deu uma ideia geral aqui, mais bonitinha, de como é que são os procariontes. Vamos aproximar um pouquinho para ver a parte interna deles. Então aí podemos ver com mais detalhes aqui o material genético, ribossomos e substâncias, enzimas e o RNA interagindo aqui com os genes e produzindo as substâncias necessárias para a sobrevivência e também para o ciclo de reprodução dos procariontes. Ok? Bom, aqui uma imagem do grupo de procariontes conhecido como Archaea, e também era conhecido como Arqueobactérias, né? Mas agora caiu em desuso esse nome, mas ainda você vai encontrar por aí. É a mesma coisa, tá? É o mesmo grupo de organismos procariontes, né? E esses organismos, eles acreditavam que existiam principalmente em ambientes extremos, por isso são conhecidos como extremófilos, aqueles que aguentam alta temperatura, chamados termófilos, outros que aguentam alta salinidade, os halófilos, e outros tipos de ambientes que a maior parte dos organismos vivos não consegue sobreviver. Mas, hoje em dia se sabe que eles habitam praticamente todos os lugares, inclusive os outros organismos, e nós também. Nós temos arqueias em nossa pele e em nossos intestinos. Os arqueias são anaeróbicos, eles utilizam outras substâncias para realizar seu metabolismo, né, tirar energia. E esses organismos costumam usar gás carbônico, hidróxido de enxofre, íons metálicos e costumam liberar substâncias também como o metano. Então são chamados de metanogênicas. Então elas são muito úteis na decomposição, né, de lixo e na produção de metano, por exemplo, em usinas de energia alternativa. Então as arqueias eles têm essa peculiaridade de processarem substâncias químicas que a maioria dos organismos não usa. Bom, aqui um outro tipo de arqueia, que são arqueias de um grupo chamado Loquiarchaeota, que tem sido recentemente estudado e demonstrado interessantes ligações com os ancestrais das células com o núcleo, as eucariontes. E esse grupo tem um sistema de transcrição e tradução entre o RNA e o DNA que é bastante similar com os dos eucariontes e é distinto das bactérias. Então aqui mais uma coisa interessante sobre esse grupo que ainda é bastante pouco compreendido e estudado. Bem, aqui agora alguns tipos de formatos diferentes de bactérias, né? Temos aqui os esféricos, o coccus, como os streptococcus, que causam algumas infecções, o coccobacillus, que é um meio termo entre o coccus e o bacilo, são esses bastonetes aqui compridinhos. Então o bacilo de Koch, da tuberculose. Temos também o formato víbrio, que é em forma de vírgula, né, como o vibrião da cólera. Os formatos alongados do tipo Spirillum e Spiroqueta, helicoidal, e esse alongado retorcido, como o Treponema pallidum da sífilis. Então aí alguns tipos de formatos de bactérias mais comuns. Então vemos aqui imagens reais de bactérias
e seus respectivos tamanhos. Podemos ver que elas estão no âmbito ali do micrômetro, né, do milionésimo de metro. E podemos ver aqui esses cocos com 1 micrômetro de diâmetro, esses bacilos em forma de bastonete com 2 micrômetros de comprimento, e aqui alongado com 5 micrômetros. Então, em geral, a grande maioria das bactérias está dentro desse âmbito do milionésimo de metro, mas nós temos a seguir 2 exemplos de superbactérias, por assim dizer. Bom, aqui temos a imagem de uma das maiores bactérias conhecidas, que é a Thiomargarita namibiensis. Foi encontrado na costa da Namíbia, utilizando compostos de enxofre para o seu metabolismo, né? E esses pontinhos aqui são vacúolos com enxofre. O diâmetro dessas bactérias chega a 750 micrômetros, ou seja, quase 1 milímetro de diâmetro, são muito grandes. Mas elas são as exceções no imenso reino das bactérias, né? Outra bactéria bem grandinha é a Epulospicium fischelsoni, que está muito associada aos peixes cirurgiões, né, da família Canthuridae, e elas chegam a ter um tamanho de 500 micrômetros ou meio milímetro, né? São bactérias também bastante grandes. Bom, essa aqui é uma Nitrobacter, que decompõe os nitritos em nitratos, fazendo eles serem utilizados pelas plantas. Então, o gênero Nitrobacter, ou as nitrobactérias, elas são fundamentais para a fertilização do solo e pelo uso das plantas dessas substâncias nitrogenadas. Bom, e aqui um exemplar da espécie de bactéria Rhizobium leguminosarum, que utiliza o nitrogênio atmosférico para transformá-los em compostos nitrogenados. Eles vivem aqui nesses nódulos, nas raízes, principalmente das leguminosas, essas bactérias em simbiose, guardadinhas nesses nódulos, para fixar o nitrogênio atmosférico em forma de compostos nitrogenados que a planta possa utilizar. Bom, aqui algumas bactérias que são responsáveis por degradar a celulose no rumen dos herbívoros ruminantes. Todos os animais herbívoros possuem a sua coleção de bactérias capazes de degradar a celulose, que é um material difícil de digerir, e sem a presença delas seria impossível para esses animais digerirem uma parte do que eles consomem. Também tem bactérias especializadas no sistema digestivo dos cupins e de diversos insetos e outros animais que comem celulose, madeira, papel. É necessário a presença de bactérias capazes de degradar, decompor as moléculas de celulose. Bom, então nem todas as bactérias são nocivas, aliás, a grande maioria não é. A grande maioria das bactérias trabalha em relações de comensalismo ou de simbiose mesmo com outros organismos vivos. Aqui temos, por exemplo, as bactérias que formam a flora intestinal humana, que ajudam a digerir e a processar diversas substâncias, além de criar também um sistema de defesa contra outros invasores. E também tem as bactérias nos nossos intestinos que produzem a vitamina K. Esse é um exemplo. Bom, então, como vimos, a maioria das bactérias são benéficas, por assim dizer, né? Nos seus ciclos bioquímicos que ajudam o solo, a água e também a associação que fazem com diversos tipos de organismos. Mas existem aquelas também que são patogênicas, elas trazem doenças, elas já não são benéficas para os seus hospedeiros. Aqui, por exemplo, temos o Staphylococcus aureus, que normalmente vive em todo lugar, aí, em toda parte, mas sob certas circunstâncias pode se tornar bastante perigoso, causando infecções sérias, como meningites, pneumonias e septicemia, e é um tipo de bactéria que cada vez mais resistências a antibióticos.
Outro patógeno muito perigoso, que já causou muito problema antes da invenção dos antibióticos, é o Mycobacterium tuberculosis, né? Já diz, é o bacilo de Koch, que ataca o tecido dos pulmões, causando essa doença gravíssima e que já causou muita morte, inclusive, por exemplo, do nosso compositor Noel Rosa. Esse aqui é o Treponema pallidum, a bactéria que causa a terrível doença sífilis, né? É alongadinha, espiralum, lembra até um monte de lamen, né? Macarrão lamen. E temos aqui uma doença que causou muitos problemas também antes da invenção dos antibióticos, inclusive devido a ela que o filósofo Nietzsche, né, terminou seus dias em catatonia e estado de degradação mental, porque ele foi acometido desta doença. O vibrião da cólera, né, dessa doença terrível, em forma de vírgulas assim, né, curvadinho. Para terminar, a série das bactérias nefastas, a Yersinia pestis, que, como o nome diz, é a causadora da peste bubônica ou a peste negra, que devastou o mundo conhecido desde a China, o Oriente Médio, né, na Europa. Calcula-se que só na Europa cerca de 25 milhões de pessoas pereceram em um período de 5 anos de pandemia, né, que tomou toda a Europa, terminando mais ou menos em 1353 na região da Escandinávia, sendo os últimos casos assim, de mortes em série sendo registradas ali. É transmitida pela pulga do rato e também tem uma fase que ela pode se tornar pneumônica e ser transportada pelo ar. Bem, já vimos os procariontes e agora vamos passar para o próximo domínio, os eucariontes. Até breve.